Ninguém, absolutamente ninguém. Os fãs de algo que eu não gosto quando veem um pau exuberante, veinoso e suculento. Quem diria pra mim que um filme cuja trama se baseia em 3 garotas de uma banda de K-pop caçando demônios seria uma das coisas mais divertidas que eu já vi ao longo do ano? Assusta o contraste na Sony com sua divisão de videogames, fazendo besteira como nunca. Enquanto, por outro lado, você tem a Sonic Pictures Animation tendo uma evolução como poucas já vistas. Passar de animar filmes como Tá Chovendo Hambúrguer, aqueles filmes todos bobos dos Smurfs em live action, e cancelar o maldito filme do Popeye para dar sinal verde para o filme Emoji. Passar disso para revolucionar a animação com Homem-Aranha no Aranhaverso, os Mitchell contra as máquinas. E agora isso... Um filme com um conceito muito estranho e que parece ter saído da mente de uma garota de 16 anos com o cérebro fritado de TikTok. Acabou se tornando um filme que, sem chegar a ser uma obra-prima, consegue se posicionar como um filme bastante divertido e que ainda se destaca no quesito visual. E bom, as músicas, o que eu posso dizer sobre as músicas? Um filme que tem a palavra K-pop no título deveria, eu suponho, ter uma trilha sonora, no mínimo, boa. E não estou falando que a trilha sonora precisa ser boa só para os garotos e garotas que assistem doramas como se a vida deles dependesse disso. Por exemplo, mas também espero uma trilha sonora que possa agradar os ouvidos de outros tipos de pessoas. Por exemplo, também eu. Alguém que toma 4 cafés antes mesmo de perceber que já levantou da cama e sentou no sofá só para assistir a um filme de K-pop no Netflix? E uma garrafa de vodka? Não misturem cafeína com álcool, nunca. Como disse Jesus Cristo, façam o que eu digo, não o que eu faço. Desculpa, ainda não terminei meu café. Delicioso, caramba. Após interagir com minha esquizofrenia e minha xícara de café, podemos começar. Isso tudo começa há muito tempo atrás. Os demônios, vindo sabe-se lá de onde, atormentavam a humanidade, enfiando 47 centímetros de pura essência para roubar suas almas. Tudo para usar esse poder e alimentar o rei dos demônios, Gil Mal, ou como quer que se pronuncie. A partir de agora, vou chamá-lo de Elisma Kim. Como curiosidade, o ator que faz a voz dele em coreano é o mesmo ator que interpreta o líder em Round 6. Uma boa e uma ruim, eu acho. Não quero problemas por opinar sobre a terceira temporada de Round 6. Talvez não tenha sido tão ruim, mas no final foi anticlimático diante do horror que os demônios causavam à humanidade. Surgiram 3 caçadoras cuja voz não só afugentava os demônios, mas também eram capazes de unir as almas daqueles que as ouviam. Para criar uma barreira protetora, a Homun, o legado das caçadoras foi transmitido por gerações. Pois de tempos em tempos, um novo trio de cantoras usava suas vozes para manter a barreira de pé, e os demônios longe de seu mundo. Até hoje, quando Celine, ex-membro do grupo de caçadoras, passa o dever para novas garotas, cuja responsabilidade será unir as almas de todos que as ouvirem para fortalecer a barreira. E assim chegamos ao presente, onde percebemos o enorme poder que a influência do K-pop tem, assim como na vida real. Essas garotas parecem ter se tornado a banda mais popular da história do seu mundo. O estúdio nos presenteia com uma animação expressiva, característica deles, exibindo animações faciais dignas de anime, mas adaptadas a esse estilo, ficando incrivelmente boas. Mas também mostram que entendem bem o público que consome essas artistas na vida real, ou seja, eu. Você tem desde adolescentes novinhos até homens fortões que não se escondem nem um pouco curtindo essa arte. Eles retrataram bem a tendência boba de usar roupas aleatórias e sem sentido diante das câmeras apenas para chamar atenção. Uma garota em um saco de dormir não seria a coisa mais estranha vista em eventos de celebridades. Além disso, também ficamos sabendo que Selene foi quem formou o grupo Huntrix, composto por Zoe, Mira e Rumi, e a mãe desta última fez parte do grupo da Selene. Após seu falecimento, ela assumiu a criação da filha e a formação do grupo Huntrix. Vocês entendem Huntrix como Hunter? Por que caçador em inglês? E Hunter como Hunter e Formigas Quimera? E acho que ficar tanto tempo sem fazer resenhas me prejudicou. E bom, os fãs estão muito animados, porque depois desse show, as garotas vão tirar um pequeno descanso. Os fãs aceitam tranquilamente que seus artistas favoritos tirem um descanso. Conhecendo como é esse tipo de fandom, a gente esperaria o que os fãs do One Direction fizeram na época em que eles se separaram. Desculpe, Bills, não entendi a referência, não sou muito novo, nasci depois do Minecraft. Não, você não quer saber, garoto. Não procura no Google, deixa pra lá. Enfim, é hora do show espetacular, com muitos fãs esperando seus artistas no palco. Porém, as cantoras e o produtor responsável estão ausentes, que em vez de parecer um mafioso de 50 anos querendo explorar até o último segundo das garotas para lucrar ao máximo,
Ele se assemelha ao meu amigo, que passa horas sentado jogando. Consegue descrever todos os eventos e expansões do World of Warcraft desde o começo. Assim, de cara. Devo dizer que se algo me incomodou nesse filme foi a forma como tentam limpar a imagem dessa indústria, né? Todos sabemos o quão obscura ela é por dentro, mas enfim, não é o tema deste vídeo. As garotas estão no seu avião particular como se nada fosse, e aqui vai minha primeira crítica negativa. O que é que eu estou vendo aqui? Umas estrelas do K-pop descuidando do seu regime alimentar de comer, 100 gramas de brócolis por dia e uma garrafinha de água destilada. Elas deveriam estar sendo submetidas às dietas mais rigorosas e desumanas, enquanto praticam coreografias super complexas, se esforçando para manter um sorriso que esconda toda a dor e sofrimento que sentem por dentro. Como boas estrelas do K-pop, não entendo isso, sinceramente não acho ruim, mas achei engraçado que, bom, o sonho de ser um artista de K-pop acaba sendo um contrato de escravidão eterna com o produtor. Uma disputa mortal com os inúmeros grupos que surgem diariamente. E ver que essas garotas podem se comportar como garotas é bonito, sabendo de tudo o que há por trás. O sombrio depende. Adoro como, nos minutos iniciais, o filme demonstra uma das grandes virtudes da animação. A expressividade oferecida por esse meio é incomparável com a realidade. Apesar de casos como a trilogia, como Treinar Seu Dragão, cujo estilo de animação mais realista permitiu um live action fiel. É inegável que muitas vezes, quando se tenta trazer algo animado para a realidade, acaba criando a versão mais chata e sem graça possível do material original. Mencionei essa trilogia porque provavelmente faremos um vídeo sobre seu live action em breve. No show das garotas, o produtor as chama e questiona: onde estão as meninas? Munhalo, e as garotas? Estamos aqui com as meninas, comendo um maracatão clássico, Manguito. Fala aí, Luca. E o cara fala que manga, que nada, tem um show aqui embaixo. E é assim que percebemos que o piloto e as aeromoças não se comportam de forma muito orgânica, muito humana, né? Não sei. O fato de servirem café para uma planta deveria ter indicado que algo estava errado, mas talvez estivessem apenas nervosos. A planta não está gostando do café. Além disso, nesse mundo, marcas estranhas no braço fazem as caçadoras te identificarem de imediato como um demônio. E procederão da forma mais sensata, acabar com sua vida do modo mais cruel e doloroso possível. Uma briga inicia no avião durante a apresentação da primeira música do filme. Que mania idiota de brigar em aviões, sendo algo extremamente perigoso. Curiosamente, dublagens espanhola, latina e francesa decidiram, por algum motivo, dublar as músicas para seus respectivos idiomas. Acho que a graça desse tipo de filme é ouvir as músicas de verdade no seu idioma original. É verdade que em espanhol não soam tão mal, considerando a atrocidade que poderiam ter feito, até que não ficou tão ruim. Além disso, ao revisar as dublagens, o espanhol latino foi o único em que as mesmas atrizes interpretaram tanto os diálogos quanto as músicas. Não sei, achei curioso, mas olha, se alguém quiser ouvir as garotas cantando em hebraico ou em turco, é bom saber que isso é possível. A questão é que é melhor no idioma original, porque são músicas incríveis. E lamento muito com todo respeito ao trabalho das atrizes e dos atores, mas não chega nem perto do resultado original. Enfim, as caçadoras detonam os demônios, mostrando o quanto são boas nas coreografias de luta e nas músicas. Mesmo com metade do avião destruído no processo, eu avisei sobre o perigo. Por que me trouxe, primo? Mas não tem problema, pois as guardiãs não morrem facilmente. Então, elas pulam do avião enquanto continuam cantando e caem no palco com uma cara de sim. Tudo isso fazia parte do nosso plano, e ao ritmo da sua música, a barreira que protege a humanidade dos demônios parece ficar cada vez mais forte. Enquanto isso, Isma observa como as caçadoras estão prestes a conseguir a Home Moon dourada. A versão perfeita da barreira seria aquela que jamais poderia ser destruída, mantendo os demônios eternamente presos em seu reino de escuridão. Vendo que a situação está péssima, ele age como qualquer bom vilão, mata sem motivo um de seus capangas, mais fiéis diante dos outros. Por que dá uma aura? Deixa eu tomar mais café. Das sombras, surge uma figura misteriosa, um demônio bonitão que simplesmente aparece. Ele viu uma forma de roubar o poder das caçadoras, usando o mesmo poder que elas usam para prendê-los. Pegar uns dois demônios com cara de coreano de K-pop, mudar um pouco o cabelo deles e ir para o mundo humano para criar sua própria boy band demoníaca. Essa cena é hilária, pois eles posam com muita aura, mas de uma forma bem anticlimática. Adorei. Devem estar se perguntando, por que nenhum outro demônio pensou nisso antes? Acredito que seja porque esses são os únicos bonitos e que também sabem cantar. Enfim, voltando à realidade. Ao ver que, no meio do show, a Home Moon ficou dourada por alguns instantes, as garotas percebem que estão prestes a aperfeiçoar a barreira. Mas essas 2 semanas serão de férias e elas vão levar isso a sério. Vão descansar, relaxar e compartilhar momentos juntas. Porque essas garotas não são apenas companheiras de grupo, mas praticamente uma família.
Ou é isso que eu diria, se não fosse porque Rumi, sem consultar nenhuma das outras duas, lançou sem aviso prévio o anúncio de sua nova música, Golden, feita para aperfeiçoar a Home Moon. Essa cena me deixou realmente irritado. Quer dizer, só de pensar nas outras duas coitadinhas que queriam descansar e essa psicopata não deixou. Quer dizer, me deu uma coisa tipo, Deus, eu empatizei muito, fiquei com muita raiva. Resumindo, a música é lançada, as meninas vão às coletivas de imprensa para promovê-la e cantá-la ao vivo. E de repente, no meio da montagem emotiva, onde as meninas parecem estar felizes, porque finalmente a barreira será aperfeiçoada, descobrimos que Rumi tem as marcas dos demônios. O que fica ainda pior quando se vê, ou melhor, se percebe que Zoe e Mira não sabem de nada sobre isso. Mas isso não pode ficar pior, não é? Claro que não. As marcas de demônio da Rumi não estão tão extremas a ponto de afetar a voz dela, certo? A qual ela precisa usar para aperfeiçoar a barreira. É exatamente isso que está acontecendo. Mas bem, não é como se houvesse dezenas de milhares de fãs ansiosos esperando para ouvir a música das garotas. Ah, espera! E agora acontece que Rumi fugiu. Desde pequena, Selene colocou na cabeça dela que ela não deve apenas esconder quem realmente é, inclusive das próprias irmãs com quem ela luta contra os demônios diariamente, mas que, quando a Homun Dourada surgir, suas marcas sumirão junto com todos os demônios do planeta. O que não precisa ser verdade, é só uma promessa vaga e vazia. Agora perto do objetivo, sua voz, ferramenta e arma para erguer essa barreira, começa a se quebrar. Como se o destino estivesse pregando uma peça cruel nele, mostrando-lhe um objetivo tão próximo e distante ao mesmo tempo, no momento mais crucial de todos. Percebendo que não há muito o que fazer, ela decide voltar para casa, onde suas irmãs a esperam para apoiá-la apesar de tudo. E é que, devido aos avisos de Selene, Rumi sempre teve que manter distância delas. Inclusive não podendo mostrar seus braços para as garotas com quem praticamente passa o dia todo. Aliás, essas garotas não são irmãs biológicas, mas eu chamo assim porque soa bem. Praticamente são. Zoe e Mira dão todo o apoio que podem para Rumi, apesar de que o gerente tem que enfrentar sozinho a maior fera conhecida pelo homem. Um grupo de fãs de K-pop enfurecidos por um reagendamento de última hora na data de um show. Pode não soar tão assustador, mas essas pessoas são capazes de muitas coisas. Falo sério, muitas coisas. O lado bom é que Zoe conhece um médico que pode curar a voz de Rumi, embora rapidamente percebamos que esse médico tem hábitos bem estranhos. Além dos olhos esbugalhados que parecem que vão saltar, também tem fotos dele recortadas junto com várias celebridades, que me passam muitas vibes. Daqueles montagens típicos, todos feios, da década passada, onde garotos de certos países se colocavam ao lado de personagens de anime. Um período que todos desejaríamos esquecer. Enfim, dão a ele uma poção mágica e saem da loja do Dr. Harito, que também tinha uma fotomontagem feia com elas. Digo, acho que não foi a melhor ideia. Então nada? Com o suco mágico já em sua posse não deveria haver problemas, ou pelo menos é o que eu diria, até que aquele momento acontece. 4 caras extremamente atraentes aparecem do nada e tanto Zoe quanto Mira ficam completamente hipnotizadas diante da beleza de tais espécimes impressionantes. Entre eles temos o protagonista de Anime H genérico e Gigi, de Dandadan. Tenho que admitir, essa montagem com os abdominais foi criativa, embora seja bastante satânica. E embora Rumi permaneça completamente normal com a chegada desses caras, um quinto faz sua entrada e aí sim ela fica totalmente hipnotizada. Quero acreditar que foi por ele ser o único com cabelo natural, até que o desgraçado a empurra e a derruba. E quando parecia que os dois teriam aquele típico momento de dorama coreano, em que de repente aparece na tela Samsung, Kia, essas coisas. Meu camarada quebra as expectativas e simplesmente sacode o ombro, olhando para o estranho com quem acabou de esbarrar. E aí, bom, as garotas pegam os sucos que caíram e xingam os caras mentalmente. Esses caras... Sabe como é? Não é como se fosse se encontrar com eles de novo, né? Foi só uma coisa pontual, mas acontece que sim. Nessa mesma rua, os caras fazem um show público, onde se apresentam ao mundo como os Saya Boys, literalmente, os leões papus. Que, aliás, caso não tenha ficado claro, esses caras são os demônios de antes, beleza? E no mesmo instante em que as garotas percebem que esses caras são demônios, elas acham que o melhor é dar um jeito neles. Gosto de pensar que o fato de terem descoberto que são demônios simplesmente deu a elas uma desculpa para poder matá-los. Mas claro, elas não chegaram lá e mataram 5 caras na frente de tantas pessoas, porque afinal isso pareceria meio estranho, né? Então, vendo que um grupo de garotos demônio está começando a causar confusão, isso poderia repercutir negativamente no fato de que a barreira para eliminá-los está prestes a ser aperfeiçoada. As garotas decidem que a única coisa que podem fazer agora é vestir seus trajes de couro e ir matá-los.
Mas claro, não sem antes os garotos performarem Soda Pop. Meu Deus, que música incrível. É como a melhor música deles, se não fosse pela que lançaram depois, que é a melhor de todas. Meu Deus. Por favor, Lloraidol, saia da minha mente. Não é brincadeira, essa música não sai da minha cabeça. Socorro. Pra que diabos eles colocam aquelas roupas de couro? Se você vai matar demônios, faça isso com estilo, afinal eles são K-pops, certo? Então, eles são interceptados em um programa de perguntas e respostas, um programa onde os caras estão de babador, bebê em molho apimentado e... Ah, beleza, beleza, beleza. Estão me dizendo pelo ponto eletrônico que isso na verdade acontece na vida real. E é como uma forma de fetichizar os fãs de K-pop, como se fossem bebês, e fazer coisas estranhas com eles. Então, bom, eu não queria saber disso, eu estava melhor antes. Meu Deus, chamem Jesus Cristo. Quando as garotas pareciam ter encontrado a oportunidade perfeita, Dino percebe a espionagem e apresenta as Huntrix ao público. Como se tudo estivesse planejado, eles riem delas por um tempo e fogem, apenas para serem interceptados pelas garotas. Em umas águas termais, começando assim uma luta entre demônios aquáticos e as caçadoras, que percebem que a barreira, por algum motivo, está enfraquecendo. No entanto, enquanto Toei e Mira estão arriscando a vida contra os demônios, Rumi vai sozinha, toda confiante, lutar contra Dinu, que por um rasgo em seu traje percebe que ela também é um demônio, ou pelo menos meio demônio. Então ela faz o que qualquer um teria feito em seu lugar, não é? Abraçá-la com cara de galã e cobrir aquilo. Parte descoberta da pele para que ninguém perceba. Mas, eles não deveriam se dar mal? Tanto faz? Que diferença faz? Ficou bom, quem liga? Enquanto isso, os demônios estão extremamente felizes, vendo que o banquete de almas está melhor do que nunca. As garotas só podem testemunhar o quão assustadoramente a barreira do seu mundo está se deteriorando. Foi uma boa piada essa de mostrar o representante das garotas como bonzinho. A banda dos garotos está superando a delas, é ruim, mas não é o fim do mundo. Como se não existisse uma barreira que protege o mundo da destruição, sendo descartada justamente por isso. Então vendo que tudo está indo pro caramba em tempo recorde. Não apenas a quantidade de demônios na Terra está aumentando, mas a influência dos garotos demônios também está crescendo. Ele se dispõe a escrever a música com mais blasfêmias e insultos possíveis, para que os garotos demônios tenham o que merecem. Uma excelente música chamada Takedown. De fato, hora de conversar. Mas primeiro é preciso recuperar a voz, então é hora de tomar o suco de uva que acabou sendo o tônico milagroso. O cara estava doente. Quando o doutor começou a falar de vibrações e besteiras, tive um mau pressentimento. Contudo, no quarto de Rumi, ele recebe a visita de um passarinho de chapéu e um tigre demoníaco muito fofo. Admito que essa piada me fez rir muito. O tigre aparece, derruba o vaso e, como tem as patas muito gordinhas, não consegue levantá-lo, tentando repetidamente. Deus é muito bondoso, sou feliz com pouco. Acontece que o tigre foi enviado por Dinu, que queria ver Rumi pessoalmente e pediu uma reunião. Então ela faz o mais sensato, vai ao local do encontro e corta a cabeça dele. Fim. Créditos. Meu amigo já esperava essa loucura dela, então deixou um manequim no lugar por precaução, o que é exagero. Mesmo com os ataques incessantes de Rumi, Dino conhece a verdade e nota que ela não contou às outras sobre suas marcas, então decide contar sua história para ela. 400 anos atrás, meu camarada era pobre, mas muito pobre mesmo, então o Rimba disse: "Vem aqui e me mostra essa bunda, pra eu dar uma pegada. E Pum se transformou em demônio, deu poder ou alguma coisa satânica, mas conseguiu entrar no castelo do imperador. E assim ele e sua família viveram felizes, até que as marcas demoníacas o consumiram e ele foi transportado para o reino demoníaco, deixando completamente sozinha sua mãe e sua irmã mais nova, que sem ele voltaram à pobreza. Na verdade era pior, pois ele praticamente sustentava as duas, e as marcas são um lembrete constante de sua ganância. Mas parece que Rumi não cai tão rápido no truque do "eu já fui como você". Antes ela era como você e voltar a confrontá-lo, mas Dinu desaparece. Agora, a estratégia é escrever a música mais destrutiva que eles puderem imaginar. Também não é tão simples criar uma música feita especificamente para destruir alguém. Especialmente quando essa pessoa nasceu há menos de 2 dias, e a única coisa que você tem para atacá-los é algo que não pode revelar publicamente. Quer dizer, do que você vai reclamar deles? Ah, olha esses abdominais esculpidos nojentos, olha esse cabelo sedoso e macio como a grama do Éden, olha esses olhos penetrantes, já deu pra entender. Contudo, a música surge de qualquer maneira, enquanto assistimos a uma montagem das garotas continuando a matar demônios. Depois das palavras de Dino, Rumi agora pergunta aos demônios se estão sendo controlados antes de eliminá-los, sempre acabando com o demônio esfaqueado. Os dias passam e os Saiyajins alcançam cada vez mais público.
Finalmente, as garotas se encontram em um evento onde podem interagir com seus fãs, tirando fotos e dando autógrafos. O problema surge quando os primeiros a se apresentarem a elas são os detestáveis Saya Boys. E embora num primeiro momento pareça que eles vão levar metade dos fãs presentes do local, Rumi decide que é melhor todos se sentarem na mesma mesa para que os fãs possam ser compartilhados. Esse é o pior pesadelo de qualquer celebridade. Os chippies, sob a lógica de que quem briga se ama. Todo mundo começa a shippar Rumi com Jinu, mesmo quando eles demonstram um ódio absoluto um pelo outro, o que, ironicamente, aumenta os rumores de um possível romance. Jinu tenta conversar pacificamente com Rumi, dizendo que tudo o que ele quer é que Isma elimine as vozes da família dele, que o torturam constantemente em sua mente. Ele confirma para Rumi que derrotar Isma é quase impossível. No meio da conversa, uma menina entrega um desenho para Jinu. Um desenho que simplesmente diz que sua alma é algo bonito, deixando-o muito pensativo. Se isso realmente é verdade, ou se ele ainda tem uma alma nesse ponto, ou talvez esteja escondendo algo. Mais tarde naquele dia, enquanto Rumi escrevia, sua carta é interceptada pelo tigre de Jinu, que insiste em um encontro. Mas, vendo que Mira quer entrar, ele pede educadamente para o tigre ir embora. Mas, não, Rumi acabou de jogar fora um balde de lixo, e aquele gatão enorme não vai permitir isso. Nessa sequência desnecessariamente engraçada, Mira tenta ter uma conversa completamente séria com Rumi. Enquanto isso, ela tenta esconder o enorme tigre do tamanho de um urso pardo e surpreendentemente funciona. A cega da Mira não percebe, provavelmente por estar muito distraída. Após se salvarem da Mira e das pessoas desaparecerem cada vez mais devido aos garotos demônios. De acordo com a carta de Jinu, Rumi decidiu aceitar o encontro. Pode ser ou não um encontro, mas isso não importa. Rumi, comovido com a história do meu camarada, decide dar uma chance para ele. Ela pede para que eles percam nos próximos concursos de prêmios musicais de propósito, e oferece ficar deste lado quando a Moon Dourada for ativada, ficando livre do controle de Lisma para sempre. Considerando que os outros garotos do grupo não tiveram o menor desenvolvimento, se eles estão ou não incluídos no acordo é completamente irrelevante. Aqui só nos importamos com Dino. Além disso, uma velhinha aleatória aparece e entrega a eles algumas pulseiras de casal. Ao ver o comportamento desse cara, ele diz para ela procurar outro, porque esse não tem esperança. Coisa que Dino leva para o lado pessoal ao ver que realmente não tem, e mesmo que Rumi ofereça a pulseira, Dino não quer aceitar. Sim, só para ter aquele momento típico em que meu camarada pega na mão dela de repente, mas na verdade ele só queria a pulseira. Conhecem essa cena? Então eles se despedem. Depois de terem feito uma música juntos, relativamente bonita, embora eu não goste muito de músicas lentas, as garotas começam a praticar a coreografia para a música mais animada da história. Só que Rumi não se sente muito confortável cantando uma música sobre como ela odeia os demônios. Sendo que não é só ela, já que é meio demônio, mas também está ficando amiga de um. Mas não importa, pois o trem está sob ataque de uma horda de demônios. Enquanto lutam contra os demônios, as garotas questionam Rumi por sua mudança repentina de perspectiva em relação a eles, iniciando uma música papeadora durante o combate. No entanto, Rumi parece um pouco indecisa em cantar sua parte, cantando sobre como os demônios são seres desprezíveis que só merecem a morte, parando por um segundo para pensar e se distraindo. Provavelmente, ao cantar essa letra, ela viu refletido aquele demônio que nem parecia tão hostil em primeiro lugar, e também se viu refletida nela mesma. Será que os demônios realmente merecem morrer? Momento fandom inglês de Free Eden. E quando parecia que eles tinham derrotado todos os demônios? Acontece que os Saya Boys, literalmente através do TikTok, estão hipnotizando os fãs. Algo parecido ao mundo real, mas de forma explícita. E os demônios estão levando eles rapidinho. Para onde quer que eu vá, tudo me lembra da tensão que senti ao ver o Arco do Céu pela primeira vez. Com as roupas largadas no centro da cidade, sem entender o que estava acontecendo. É aí que as garotas ficam bastante preocupadas com a situação, pois agora o que importa é vencer e selar os demônios para sempre. Naquela mesma tarde, Rumi se reúne com Jinu e revela que desde que começou a conversar com ele, sua voz foi se recuperando, e não apenas isso. Durante a conversa dos dois, as vozes na cabeça de Jinu somem. Assim, há uma bela montagem musical emocionante. 1% da dopamina que os fãs de dorama sentem constantemente, inclusive eu. Juro que, enquanto assistia a esse número musical desses dois, falando sobre como se completam e como o olhar do outro os faz sentir algo inédito, eu estava pensando em agredir esse sujeito, mas percebi que ele já não era mais atormentado pelas vozes da família. Graças a ela, Dino aceita prontamente se render e perder na competição para que as garotas possam selar os demônios. Mas é justamente quando Rumi se retirava feliz que Lisma invoca Jinu. Afinal, esse cara ouviu tudo e não ia ficar parado feito bobo, certo? Embora surpreendentemente, ele não a elimina ali na hora, mas diz a verdade, que ele não confia nela.
porque se confiasse, teria contado a verdade para ela. E acontece que, na verdade, quando Ismar deu poder a Dinu, o desgraçado foi sozinho ao palácio do imperador e deixou a mãe e a irmã mais nova na pobreza, enquanto ele aproveitava a boa vida. E é por isso que as vozes o atormentam tanto, porque não foi algo que fugiu do controle dele. Ele não foi arrastado para o mundo dos demônios, sendo forçado a abandonar aqueles que amava. Nada disso, ele voluntariamente preferiu a própria felicidade em vez de compartilhá-la com aqueles que estiveram ao seu lado desde o início. Isma também revela a ele sobre o futuro. Ou as vozes da sua família vão soar cada vez mais alto, ou vão deixar de soar para sempre. Mas isso depende dele. No dia seguinte, Rumi se desculpa com as garotas por sua atitude. Elas concordam que uma música baseada no ódio não é o ideal para unir os fãs. Então elas concordam em cantar Golden. Rumi propõe que assim que a Honmon Dourada estiver pronta pela primeira vez na vida, elas tomarão um banho juntas, as três. Isso era algo que Sao e Mira sempre quiseram, mas Rumi, por não querer mostrar suas marcas, sempre recusou. Se a barreira funcionar, as marcas sumirão. Então finalmente chega o momento ou o evento em que será apresentada a música que vai definir a barreira. E como prometeu, Dinu causou uma briga nos Saiya Boys e eles não puderam se apresentar, então as garotas tiveram a oportunidade. Apesar de tudo parecer perfeito, demônios externos tramaram para enganar as garotas e deixar Rumi sozinha no palco, com dois demônios que imitavam perfeitamente suas amigas, repreendendo-a por todas as mentiras que contou, destruindo-a mentalmente e revelando sua verdadeira forma diante do público. E não só isso, mas por causa do engano, o público acreditou que as Huntrix brigaram e se separaram ao vivo, o que enfraqueceu ainda mais a barreira que elas deveriam proteger. Mas isso não é tão horrível quanto o que realmente acontece entre elas, pois as garotas acabaram de descobrir a verdade. Uma verdade que provavelmente não teria doído tanto nelas. No começo teria havido impacto, com certeza, mas eu acho que elas teriam aceitado. Mas a mentira que durou tantos anos e foi descoberta de uma forma tão brusca e repentina, dói mais do que qualquer outra coisa. Mesmo que Rumi tenha tentado se explicar, suas amigas, praticamente irmãs, responderam com armas em punho, obrigando-a a fugir, embora provavelmente não fariam nada com ela. Enquanto foge, ela encontra Dino, que na verdade estava planejando tudo isso. E mesmo que Rumi o confronte dizendo que ele não é assim, ele admite o que fez. Que usou o poder que Isma lhe concedeu para deixar sua vida miserável e viver no palácio como um rei, sabendo que sua família sofreria sem ele. Mas ele dá uma lição demoníaca para Rumi, dizendo que como demônio é necessário viver com a dor, deixando-a completamente sozinha. E não só isso, como também a barreira está em seu pior momento. A influência de Isma percorre o coração de todos, levando-os ao ponto mais baixo, onde se tornam facilmente manipuláveis. E os Sela Boys os levam para um suposto show gratuito, que na verdade será uma forma de reunir todos eles e transformar isso em um banquete para os demônios. E agora, tendo perdido tudo, Rubio vai diretamente até Selene, revelando que seu verdadeiro eu foi exposto, e que as garotas já sabem disso. Mas acima de tudo, ele questiona por que ela não fez nada, por que não a eliminou, ou por que proibiu que ele se mostrasse como realmente era para as pessoas com quem convivia ali. Quando Selene confessa que quando sua mãe morreu, jurou que protegeria todo o seu legado, mas nunca imaginou que esse legado seria uma híbrida entre demônio e humano. Segundo ela, apesar de tudo indicar que aquilo estava errado e que deveria acabar, a promessa feita precisava ser mantida. Porém, devido à sua crença e aos ensinamentos recebidos, achou melhor escondê-la. Mesmo agora, com sua verdadeira forma exposta, ela busca maneiras ou mentiras para perpetuar o engano, recusando-se a aceitar que a menina que amou e criou agora é algo totalmente diferente. Em vez de ensiná-la a ser autêntica ou fazer com que os outros a aceitassem como ela é, ela passou a vida toda colocando medo nela sobre o que poderia acontecer, sobre como ela não era algo normal, mas sim um erro que precisava ser consertado. Algo que desde o nascimento estava quebrado e que só serviria para alguma coisa se fosse consertado. E que sua única motivação para lutar era se livrar dessas coisas nojentas que a faziam diferente. Mas por isso, agora tudo está perdido. E a própria Rumi diz: se esta é a Honmon que devo proteger, ficarei feliz em destruí-la. É então que no meio do concerto dos demônios... Aliás, Timazo, meu Deus, que música espetacular. Eu também permito que controlem minha alma, façam o que quiserem comigo. Rumi entra em cena completamente sozinha. Isma só consegue rir, pois está sozinha. As pessoas estão à sua mercê. A barreira que Rumi tanto lutou para proteger está destruída, mas ela sabe que uma nova pode ser erguida. Erguendo sua espada mais uma vez e lutando contra todos os demônios que avançavam contra ela, devolvendo a esperança às suas amigas, que voltam a lutar ao seu lado. Enquanto isso, Dino observa de longe, hesitante sobre o que fazer, até que Isma encurrala Rumi.
Nesse momento, Jinu decide entregar sua vida para proteger a garota, mesmo quando ela, chorando, diz que queria libertá-lo. Ele aceita que não só fez isso, mas também mostrou a ela que ainda conserva sua alma e a entrega para ela, com seu poder e o poder de todas as almas, dos presentes e da Irmandade. Com suas companheiras, ela consegue partir Lisma ao meio, e juntas conseguem erguer uma barreira que protegerá o mundo até o fim. Ok, devo admitir que achei engraçado que tanto Zoe quanto Mira, mesmo quando estavam prestes a serem mortas, continuavam achando os demônios atraentes. E agora que o maior de todos os demônios se foi, para que serve a barreira? Ou será que vão fazer uma continuação onde na verdade será revelado que o reino dos demônios é como o inferno de Dante, onde existem vários níveis, e o Isma era apenas o primeiro inimigo, e o verdadeiro demônio está no espaço? E caramba, Rumi, me dá 5 de azada, não sei, quem sabe? O que importa é que as garotas finalmente podem tomar banho juntas, viva. Além disso, elas encontram algumas fãs na rua e as cumprimentam, pois a vida é linda demais. Também é revelado que o tigre e o passarinho de Gnu ainda estão por aí, então tudo acabou bem pra Milhouse. Veremos na continuação, onde Gnu volta, como um fantasma reencarnado de sei lá, mas vem aí Mechadnu, galera. Fim. O que posso dizer sobre esse filme? É absolutamente espetacular, animação linda, divertida, um grande turbilhão de acontecimentos, personagens muito bons e a música é absolutamente insuperrável. Eu adoro, principalmente como esse filme lida com o conceito de aceitar a si mesmo. Já que, embora Rumi seja um demônio pela metade, e na vida real não existam demônios. Sim, existem pessoas que têm peculiaridades. Talvez você viva em um país onde não é totalmente aceito porque chegou recentemente, ou talvez metade da sua genética pertença a outra etnia. Ou qualquer coisa que faça com que você não se sinta totalmente integrado. Podem ser 1000 coisas, um simples sotaque, ser de outra região, sua família ser diferente, qualquer coisa que faça você se sentir diferente. Este filme aborda isso de uma forma muito bonita, fazendo com que no final Rumi se aceite e mostre com orgulho quem ela é. Superando então seus complexos e medos, percebendo que no fim não era tão ruim. Porque acontece que para nós mesmos, nossos complexos sempre vão parecer muito mais exagerados do que para os outros. Quer dizer, mas pensem nisso, aqueles que têm, por exemplo, um complexo físico, que todos nós temos algum. Quantas vezes já disseram que não é pra tanto, mas vemos isso muito maior do que realmente é. E é muito bonito ver como isso está representado aqui, que você pode superar isso. Você pode sair disso e pode se aceitar, e não só se aceitar, mas se amar e ter orgulho do que você é, e levar isso com força, porque é assim que as coisas devem ser. Devo dizer que nem tudo me pareceu perfeito. Eu acho que esse filme seria melhor adaptado como série. Já sabemos que a produção do filme foi muito longa e entendo que não dava para cobrir tudo. Entretanto, senti falta principalmente de um maior desenvolvimento. Aos outros Saja Boys, porque parece que ao Prota deram muita trama e o ciclo deles se fechou. Mas os outros no final ficaram só como 4 caras bonitos, que no fim são como demônios genéricos, só que cantam muito bem. Eu teria gostado de um pouco mais de caracterização, motivações, personalidade, não sei, parece que isso ficou um pouco faltando pra mim. Por outro lado, com o grupo dos protagonistas, apesar de eu gostar muito das 3, sinto que só a Rumi fechou o seu arco pessoal. Deu pra entender? A Maloda, por sua vez, tem um complexo em que sente que nunca vai ter uma família, que nunca vai ser aceita por um grupo de pessoas que ela possa chamar de família. Mesmo que elas tenham se reconciliado, o que é muito bonito, esse problema ainda persiste. Essa garota provavelmente quando houver outro momento de fraqueza, outra briga, outra queda, um momento depressivo, uma fase ruim, vai voltar a pensar nisso. Esse problema não foi resolvido pela raiz, por isso ficaria legal um filme ou uma série com um episódio especial. Investigando isso na família dessa garota, no porquê de tudo ter acontecido com ela, talvez se reconciliar com a antiga família também ajude. Não sei, é como se tivesse faltado muita coisa ali. E por exemplo, com a outra, com a que é mais complacente, justamente esse é o problema. Ela é extremamente complacente e só faz isso por medo do que os outros vão dizer. Mas isso também não se resolve, ou seja, quando o filme termina ela continua sendo a mesma, complacente, medrosa, insegura. Acontece o mesmo comigo em relação a essas duas, é como se tudo terminasse ótimo pra Rumi, e eu fico muito feliz por Rumi, mas as outras duas ficaram totalmente largadas de lado. Para ela, nada mudou e os problemas persistem, nem tudo é culpa da influência demoníaca. Elas têm esses problemas, pois até o médico, ou seja lá quem ele fosse, apontou isso quando foram lá. Aquele cara esquisito. Adorei o filme, espero que a Netflix invista mais nele devido ao sucesso. E a autora, acho que é uma autora, possa dar ainda mais força para esse projeto.
Porque na verdade eu acho que isso tem potencial pra muito, 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 muito mais. E por favor, que façam mais, porque eu vou viciar nessas músicas. Vou viciar em Golden Takedown, Soda Pop e a minha favorita, que é Your Idol. Estou ouvindo as mesmas músicas todos os dias, dezenas de vezes. Vou acabar viciando, preciso de mais opções, me ajudem por favor. Em resumo, pessoal, se um coreano chamar vocês de pobres, mostrem essa imagem. Tipo, mano, imagina pagar caro por fruta. Tipo, mano, cresce em árvore, devia ser de graça. Tipo, mano, como assim? Bom, deixa eu...